Olá pessoal, tudo bem? Olha só, antes de mais nada, eu quero reforçar para você que eu só me contento, eu só fico feliz realmente quando eu vejo que essa aula que a gente teve, o curso que nós fizemos, ele tem que ser aplicado. Teve gente que falou, Rogério, eu acredito que tenha que nos passar o certificado. Bom, o que eu gostaria de estar entregando para vocês era conteúdo para o aprendizado de vocês, não um certificado que não tem valor nenhum se não tem conhecimento. Igual eu, particularmente, eu falo para vocês que eu, na verdade, eu não ligo, assim, Rogério, eu não ligo para certificado. Se eu tiver que ir num curso e eu aprender e o cara nem mandar um certificado, eu não ligo. Por que eu não ligo? Porque hoje as pessoas buscam o meu conhecimento, correm atrás daquilo que eu faço, sem nem perguntar, a grande maioria, sem nem perguntar o certificado que eu tenho. Mas sim o que elas conseguem observar é o diferencial que eu tenho. Ou seja, o que eu tenho diferente para poder ensinar? Então, se eu tivesse um certificado pregado na parede, ele vale muito, mas sem conhecimento, me desculpem, ele não vale nada. Então, assim, esse certificado ele é importante sim, quando está agregado ao conhecimento. Então, eu vou repetir, estudem, você tem até o dia 15 agora de setembro para que você possa finalizar o projeto. Eu vou fazer uma videoaula aqui que é sobre cálculo de ramal e a gente vai poder relembrar isso que foi passado em aula. Eu espero que aprendam, eu espero que terminem de fazer o projeto e que falem para os outros, realmente não consegui aprender na primeira aula, mas com a aula de reforço que o Rogério fez, eu ouvi uma vez, eu assisti uma vez, assisti duas, assisti três, até que eu realmente compreendesse do que se passava, qual que é a essência desse negócio que nós aprendemos, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender aí isso que é o que eu já vim falando para vocês. Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui o que nós estamos calculando. Nós estamos calculando aí, pessoal, ramal. Quando você recebe a planilha, você tem ficha técnica, que foi falado numa live nossa que está gravado aí no YouTube. Depois eu posso até, talvez, fazer uma outra videoaula falando sobre ficha técnica e a linha máxima, que nós também falamos. E hoje nós vamos falar aqui sobre a aba ramal. E na aba ramal, nós construímos ela. O que é o ramal? Vamos relembrar aqui o que é cada coisa. Ramal, na verdade, o projeto ele é dividido. Essa linha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, nessa cor cian aqui, ela se chama ramal. É ela que alimenta as linhas de gotejamento ou as linhas de mangueira cega de microaspersão. Depois, eu tenho uma linha aqui azul que se chama linha principal. Tenho aqui, vamos falar assim, o meu interruptor ou a minha abertura e fechamento de válvula, que se chama cavalete. Tenho aqui mais embaixo, onde eu coloco o meu cabeçal de controle, que ali pode ter fertirrigação, pode ter automação, e é da onde eu faço o controle para ligar e desligar a minha motobomba e abrir ou fechar os cavaletes, ok? Aqui eu também tenho a minha adutora. Então esse é um conceito básico. Aqui cada cor dessa representa um setor, ou seja, aquilo que eu vou irrigar de uma vez só. Veja bem que aqui eu dividi aqui em 3 setores, são 3 cores aí. Isso aqui seria um projeto de irrigação. Indo para isso é um mapa, seria uma planta de uma fazenda, porém aqui do lado uma fazenda real, com sentido de plantio, uma fazenda com plantio de café. Cada linha dessa daqui, em laranja e cinza, é uma linha chamada curva de nível. Conforme você sabe, é como se aqui fosse aqui tem um declínio, e a curva de nível nada mais é do que o desnível da propriedade, quando eu estou subindo ou descendo. Nesse caso aqui, eu sei que eu estou subindo, tá? Aqui é meu ponto mais alto, porque aqui eu tenho uma cota em relação ao nível do mar
de 110 metros, 110 metros de altura em relação ao nível do mar, e aqui a parte mais alta com 37 metros de altura em relação ao nível do mar, e aqui cada linha dessa é uma subida de metro em metro. Bom, então, voltando aqui, eu tenho aqui, seria então a minha linha lateral numa planta, aqui seria a minha linha principal, aqui seria a minha adutora, daqui seria a minha adutora, e o meu cabeçal de controle ficaria aqui. Então, seria uma planta real. Nesse caso, eu já determinei que o meu setor vai ficar até aqui, eu medi essa área, ok? Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Voltando aqui, nós, após fazer a divisão da área, né, a divisão da área, conforme eu já tinha falado para vocês, usar um polyline, para dividir a área. Aqui eu estou fazendo só de uma forma rápida, para identificar para vocês aonde que está o meu setor. Então, aqui é o meu setor. Aqui está o meu setor. E aqui está o meu ramal, na cor azul, onde eu irei fazer o meu cálculo, que nada mais é do que o que eu estou fazendo aqui, que eu desenho para você aqui, que esse é o ramal, que é alimentado por um cavalete pela linha principal, ok? Eu acho que ficou bem claro para você aí. E agora, o que nós temos que fazer aqui? Na planilha, nós temos que dividir esse meu ramal em 3 trechos. Eu dividi aqui no comando chamado div. Vou voltar aqui, vou abrir um bloco de notas aqui, para você entender. Existe um comando chamado comandos divide, que é div. Se você digitar div aí, aqui na caixa de diálogo aqui, onde você digita o comando, div. Então eu vou dividir a minha seção em 3 partes. Por que 3 partes? Porque a minha planilha ela tem trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Aqui ele quer que eu coloque o comprimento de cada trecho, ou seja, é o comprimento total dividido por 3. Então eu vou dividir aqui, ele está me perguntando aqui, ó, divide enter the number of segments, né? Então ele quer o número de segmentos que eu quero que divida em 3 partes e dou enter. E aí ele apareceu aqui, ok? E aqui. Então ele me dividiu aqui em 3 trechos, que é daqui aqui trecho 1, daqui até aqui trecho 2 e daqui até aqui trecho 3. Então está dividido aí em 3 trechos. É a primeira coisa. Então, para me saber, eu preciso pegar o comprimento aqui, total dele. Eu clico nele, vou em propriedades na palavra length. Tenho aqui 126 metros. Então, vou pegar e dividir na calculadora aqui 126 dividido por 3 trechos. Então, cada trecho tem 42 metros. Vamos lá para o trecho. Então, eu coloco lá, trecho 1, 42, trecho 2, 42, trecho 3, 42, total 126. Agora ele quer saber qual o espaçamento entre laterais. Se você não lembra, a linha lateral é a mesma coisa que a linha máxima. Desculpa, a linha lateral é isso mesmo, é essa linha aqui, ó. É a linha aonde está o meu gotejador, é a minha linha aonde está o meu gotejador, aí a minha linha que está o meu tubo cego com o meu microjet, ou está conectado aí a algum microaspersor. Essa é a minha linha que a gente chama de linha lateral, ok? Então eu poderia colocar aqui, ó, que a minha linha lateral é justamente aquela linha do meu plantio, porém o ideal é que você considere que a linha lateral seja a linha
do tubo gotejador ou do tubo com microaspersor ou com tubo com um microjet, ok? Essa seria a minha linha, que normalmente é a linha de sentido de plantio, ok, pessoal? Então vamos lá, o que ele quer saber agora aqui, ó, no ramal? Ele quer que eu coloque o espaçamento dessa linha. Qual o espaçamento que eu tenho aqui? Daqui até aqui, eu tenho dimensão. Esse café é um plantio, estou fazendo uma simulação aí como se fosse um plantio de café. Daqui até aqui, eu tenho 3 metros. Eu volto lá e coloco 3 metros. Mas espera aí, será que é 3 metros tudo? E aqui é onde a tubulação está passando? Porque veja bem, quando o ideal de colocar o meu tubo é num ângulo de 90 graus. Todo mundo lembra desse símbolo aqui, ó. Um ângulo de 90 graus é o que a gente chama de perpendicular. Esse daqui é o ângulo de 90 graus. O ideal de uma tubulação é sempre fazer isso aqui. Aqui seria a minha linha de plantio e aqui seria a minha tubulação. E sempre ser perpendicular fazendo um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho um espaçamento de 3 metros aqui, que é o caso desse café, eu tenho realmente 3 metros aqui. Agora, se eu pegar essa mesma linha e modificar dessa forma aqui, eu já não tenho mais um ângulo. Então, veja bem que, explicando para você sobre daqui até aqui, ó, eu já tenho 3,28, então já não tenho mais 3 metros. Nesse caso aqui, no primeiro trecho do início aqui do meu cavalete, deixa eu colocar o desenho do cavalete aqui para você ver. O desenho do cavalete estando aqui. No primeiro trecho meu aqui, eu tenho uma parte que ele não tem apenas, vamos lá em dimensão, olha só, ele tem 3,84, tá? Então eu vou lá no primeiro trecho, vou colocar 3,84. No segundo trecho é normal, porque ele está com um ângulo de 90 graus em cada trecho. E aí eu vou colocar lá 3 metros, e no terceiro trecho 3 metros, que é o espaçamento da minha linha do gotejador. Tá joia? A pressão de entrada, você fica atento, porque ela pode ter fórmula aqui ou não. Se você quiser que ela puxe na sua fórmula, você põe um igual aqui, vá na ficha técnica, procure aonde está a pressão de entrada na linha, dá Enter. Aqui deu um erro porque repetiu o G49, apaguei até aqui e dou Enter. Pronto, 10 MCA, que é o que eu falei para a minha ficha técnica lá no começo. Então volto lá para o ramal, mas simplesmente eu posso vir aqui e colocar 20 MCA, ou volto para a minha fórmula aqui, que ele está puxando da ficha técnica. E agora ele está me pedindo o desnível. Tá? Essa cota inicial aqui seria do desnível. Ele pode ser positivo ou negativo. Tá joia? Estou só alterando aqui. Importante lembrar que no trecho 1, se eu estou partindo do trecho 1 até o trecho 2, aqui eu considero dessa forma, tá? Trecho 1 ao trecho 2, ao trecho 3 e o final do trecho 3. Ok? Então, qual que é a cota daqui do meu trecho 1? É 0, que é a partir daqui que eu estou começando. Então, aqui, ó, do trecho 1, e aqui é o trecho final do trecho 1, então eu tenho o início do trecho 1 e o final do trecho 1. Da mesma forma que eu começo com o trecho 2 e termino no trecho 2. Começo o trecho 3 e termino no trecho, finalizando aqui o que seria final do trecho 3. Então, se eu começo com 0, qual que é o desnível que eu tenho? Então, olha lá, presta bem atenção. Aqui é a minha cota de desnível. Cada cota dessa daqui é 1 metro. Ok? Ó, cada cota que eu tenho aqui é 1 metro que eu estou descendo. O meu tubo está subindo, que é a minha linha principal, alimentando água no cavalete e descendo pelo meu ramal. Todo mundo percebe aqui no mapa, linha principal,
passou pelo cavalete, desceu pelo ramal. Esse é o projeto convencional. Sobe para depois jogar água. É preferencial sempre que você suba, tá? Principalmente para gotejadores que não são autocompensantes. Eu falei isso em aula para vocês. Então, estou descendo aqui. Então, vou contar aqui do nível 0 do meu cavalete. Aqui seria onde estaria com o meu cavalete. Até o final do trecho, eu tenho quanto de desnível? Vou ter aproximadamente quase 1 metro. Então, é aquele negócio que eu falei para vocês. O correto aqui é... Eu teria que ter uma régua para poder ficar medindo isso daqui até aqui e multiplicar isso em centímetros. Eu faço, às vezes, suposições. Por exemplo, também posso, para fazer correto, seria pegar o comprimento de um nível para o outro. Eu tenho trecho 1 até aqui, eu tenho 1 metro de queda. Até a metade entre as duas, eu tenho 1,5 metro. Então, eu estou descendo aqui, ó. Desci 1 metro, minha curva está aqui, 1 metro. Depois, antes de chegar no segundo metro, o meu tubo está aqui no meio. Então, eu tenho 1,5 metro de queda. Tudo que desce é negativo. Então, menos 1,5. Se eu estivesse subindo, seria positivo. Como eu falei para vocês, quando eu termino um trecho, ele começa a partir dele mesmo. Se eu tenho aqui descendo, uma pressão atmosférica descendo menos 1,5, eu também já começo com menos 1,5. E dessa curva aqui, menos 1,5, até aqui, eu posso considerar que eu tenho mais 1 metro de queda, daqui até aqui. Tá joia? Vamos dizer aqui que esteja... Tá um pouquinho mais para lá, gente, mas é só para efeito de cálculo. Vamos dizer que esse ponto aqui estaria no meio, tá? É só para você entender, para a gente não complicar. Porque senão a gente teria que fazer uma régua graduada aqui, que daria 0,6, 0,7 de queda, tá? Então, para não complicar, vamos colocar aqui. Desceu meio até aqui, mais meio até aqui. Então, eu já tenho 1,5, então logo eu tenho menos 2,5. Depois, eu vou começar com menos 2,5, que é a pressão que eu estou aqui nesse ponto. Agora, eu vou descer mais 1 metro. Olha só para você ver, se eu estou no meio, entre duas curvas de nível, e tenho mais uma embaixo aqui, eu tenho mais 1,5 metro. Então, eu vou colocar aqui menos 4. No total, eu tenho aqui, ó. Tá dando uma falhazinha aqui, só um instante. No total, eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros de desnível até o final da minha linha ramal. Tá joia? Então, aqui, menos 4 em declive. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber o comprimento da linha esquerda inicial e direita inicial. Vou virar esse mapa de cabeça para baixo aqui para você entender. Olha só. A água estaria aqui, só para você entender, subindo e depois ele vai descer aqui nesse sentido, tá? Então, a água está vindo lá de baixo. Ela vai passar por esse cavalete e depois ela vai descer. Então, o que é esse esquerda inicial e direita inicial? Vamos apagar aqui. Direita inicial nada mais é, vou colocar aqui, direita, está no meu lado aqui direito, e minha esquerda. O que ele quer saber ali com direita e esquerda? Ele quer saber
qual comprimento tá aqui das linhas na esquerda inicial. Então, eu tenho que pegar o comprimento daqui até aqui. E depois ele quer saber do direito inicial. Isso ele quer que a gente divida isso em 3 trechos, como eu já fiz da mesma forma. Então, por exemplo, olhando de cima para baixo aqui, a minha esquerda seria para cá. Vamos virar esse mapa aqui também, para você entender? Deixa eu ver. Não, vamos deixar aqui, vamos deixar assim mesmo. Então, a minha esquerda seria minha esquerda, olhando nessa posição, seria desse lado, e a minha direita seria desse lado aqui. Voltando aí, tive que fazer algumas paradinhas aí ao longo desse vídeo, mas agora a gente vai para concluir esse vídeo aí, pessoal. Bom, voltando lá na planilha, agora é hora, como eu já falei para vocês, de colocar o comprimento da linha lateral para a esquerda e a linha lateral para a direita. Eu tenho, o que ele está me pedindo? Se eu dividir esse trecho aqui em 3 partes, veja só, dividido em 3 partes, trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Ele quer que eu meço, ele quer que eu meço, só mudar aqui, ele quer que eu meço a distância daqui até aqui. Ele quer que eu... Isso esquerda, nesse primeiro trecho. Daqui até aqui, no primeiro trecho. Depois ele quer que eu meço da esquerda até aqui, da direita até aqui, da esquerda até aqui, da direita aqui, da esquerda para cá e direita para cá. Por quê? Ele quer saber qual volume aplicar, qual que é o volume de água que eu tenho nesse formato. Aqui está quadrado, está bonitinho, mas imagina se essa área fosse dessa forma aqui, ó. Se esse setor fosse assim, a minha tubulação passasse aqui no meio, então, olha só, eu teria um volume maior de água aqui no final da rede, ó, no último trecho, onde eu circulei aqui, em função, por exemplo, se o começo fosse aqui. Não sei se me compreende. Deixa eu mostrar, falar para vocês, antes da gente concluir aqui, qual que é o objetivo, por que nós estamos fazendo isso daqui. Já deixei escrito aqui. O objetivo dessa aula é calcular a linha ramal. Chamamos isso de telescópica ou telescopia, visando o que chamamos de zerar a perda de carga. Então, telescopia, por quê? Eu vou calcular isso aqui para que eu não tenha que utilizar o mesmo tubo do início ao final. Então, eu reduzo minha tubulação, vou reduzindo conforme esse desenho. Isso chama telescopia, vocês podem observar que pelo desenho parece um telescópio. E zerar a perda de carga significa colocar ter a mesma pressão no primeiro chicote ou primeira mangueira, por exemplo, a mesma pressão da pressão do meio e da pressão final, mesmo reduzindo a tubulação. Isso é telescopia. Então, quando eu calculo essa linha daqui até aqui, o meu ramal, é justamente para que eu possa reduzir. Por que eu reduzo? Porque na medida que eu estou descendo com essa água aqui, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, né? Na medida que eu desço, eu vou perdendo água para as mangueiras. E eu vou chegar com uma vazão bem pequena aqui no final. Então, eu posso reduzir isso, mas eu tenho que calcular para que tenha a mesma pressão. Qual que é a variação máxima de pressão aqui dentro? Eu tinha falado na aula anterior, nós não vamos tratar... o ideal mesmo é que a variação máxima seja de 10% de variação máxima, ou seja, 5%
para mais e 5% para menos. Essa seria a minha variação máxima permitida, ok? Então fica aí essa é a dica para você, variação máxima, ou seja, eu ter 9,5 MCA mínimo e 10,5 MCA máximo de pressão nas mangueiras. Esse seria o legal para gotejadores. É importante você lembrar isso aqui para você. Ideal para gotejadores, microjets e microaspersores não compensantes. Ok? Fica aí, quiser congelar a tela, dá uma olhadinha aí, beleza? Então vamos lá. Então o que ele está me pedindo é que eu pegue o comprimento esquerdo inicial, direita inicial, esquerda inicial de cada trecho. Então vamos lá. Aqui, da minha esquerda, eu tenho esquerda porque a minha tubulação está subindo e depois descendo. Então a minha esquerda fica desse lado, quem olha de cima para baixo, e a minha direita do lado de cá. A minha esquerda inicial, eu não tenho nenhuma mangueira. Conforme vocês podem observar, eu só começo a ter mangueira na metade do meu primeiro trecho. Então, a minha média aí, eu poderia pegar uma linha aqui, um pequeno trecho aqui, que seria talvez a minha média, de 5 MCA, ou de 5 metros, desculpa. Coloco aqui 5 metros. Qual que é o meu final? Daqui até aqui. Então, vou medir o comando dish até aqui. Deu 18 metros. Então, só para te falar, para medir uma distância, medir distância, comando dish e enter, ok? Então, deu 18 metros. Se eu terminei com 18, naquele trecho, se aqui, daqui até aqui tem 18, qual que é a metragem inicial da minha esquerda também? Ela começa com 18. Se eu terminei com uma linha que tem 18, ela começa com 18. Agora eu vou para o segundo trecho, que é daqui até aqui. Como ela está curvada, eu uso um comando polyline para desenhar a linha e clico nela para mim saber o comprimento, 65 metros. 65. Que, para começar também, é 65 metros. Porque eu estou começando o meu terceiro e último trecho da mesma forma que eu terminei o segundo trecho. E aí, por final, o meu comprimento daqui até aqui, que é de 31 metros. Pronto. Agora, ele está me perguntando do meu segundo trecho, agora do meu lado direito, que é esse aqui, quem olha de cima para baixo, qual que é o comprimento inicial aqui no meu primeiro trecho. Meu comprimento inicial, eu vou pegar aqui uma média. Por que média? Porque aqui está curto demais e aqui longo demais. Então, eu vou tentar fazer uma média aqui, que ele tenta captar, gente, o que é médio, tá? Então, 36 metros aí. 36. Depois, ele quer que eu fale do comprimento final. 58. Que, aliás, eu começo também com 58. Porque terminei com 58. Agora, no meu segundo trecho aqui, ó. No segundo trecho. Comando dish. Tá retinho. 96. Desculpa, passei aqui. Meu último trecho aí, ó. 96. Começando o segundo e último trecho. Terceiro, desculpa. Eu venho pra cá, que é daqui até aqui.
Aí deu 137. Tá aqui, ó, conforme vocês veem, 130, a distância, 137 metros. Pronto. Terminei de pegar direita e esquerda dos meus comprimentos das minhas linhas. Aí ele me dá a vazão do setor. O que eu faço aqui para me conferir se essa vazão está correta? Eu clico no meu perímetro, deu 13.452. Vou na minha ficha técnica lá, eu estou com espaçamento entre meio e a minha vazão de 2,2, espaçamento do gotejador a cada meio metro, e a minha vazão do gotejador 2,2. E o meu espaçamento entre ruas é 3. Então, como é que eu faço a conta para saber? Olha só, eu peguei a minha área em metros quadrados, ó. Área 13.452. Então, eu vou pegar lá, vou zerar aqui, 13.452 dividido por 3 metros entre linhas, dividido por 0,55, ou cada meio metro de gotejador, vezes 2,2, que é a vazão de cada emissor. Deu 19.729 litros de água por hora. Vamos conferir lá. 19.700. 19.553. Tá bom, tá próximo. Acho que a gente pode prosseguir. Então, eu tenho aqui, conferir minha pressão, é de 10 MCA, a minha vazão está ok. Agora, eu vou para a tabela de pressão, que eu não sei se vocês lembram, a minha coluna de pressão é onde eu tenho que ficar de olho. Então, eu vou pintar aqui de amarelo, para enfatizar para você que o mais importante é a minha coluna, que eu tenho que deixar a minha pressão zerada, ou seja, lembra lá do desenho que eu fiz? Que eu tenho que ter 10 MCA no começo, meio e fim da minha rede de PVC. Então, eu tenho que ter 10 MCA no começo, no meio e no final dela. Quando você viu aqui, ó, essa é a coluna de vazão. Que quando acaba o volume de água, quer dizer que ela está no final dela aqui, ó. Vou pintar aqui de azul. A minha coluna de vazão e pressão. Ok? E aqui é o meu diâmetro comercial, que é onde eu vou trabalhar a minha tubulação. O meu tubo sempre depois do cavalete vai ser PN40. E os tubos que eu vou utilizar aqui são 32, que é o mínimo que eu posso usar, 35, 50, 75, 100, 125. O 32, quando você for falar dele, você vai colocar 1. E nos outros 35, 50, 75, 100 e 125. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eu vou começar vou zerar aqui. O meu primeiro tubo que eu vou começar para essa quantidade de água provavelmente é o 75. Eu coloco 75 e vou prosseguir ele até uma vazão que eu acho que eu entre com 50. Até 10 metros cúbicos de água por hora. Tá aqui, ó, meus 10 metros cúbicos de água por hora. A partir disso, eu entro com 50. Vou até 5 metros cúbicos de água por hora. Isso é baseado na minha experiência, tá? Depois 35 milímetros, que eu gosto de usar o 35. E posso ir com ele até o final, não preciso nem terminar com 32. Agora, tá vendo que está chegando com 11, ao invés de 10, significa que eu posso aumentar a minha quantidade, ó, de 50. Subir um pouquinho mais de 50 aqui, ó. Como é que eu faço para subir? Eu venho aqui no cantinho, clico nesse cantinho, arrasto para cima ou para baixo, ó. Para cima ou para baixo. Ó, dá para mim um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui. Mais um. Enquanto estiver dando aí entre próximo de 10, ó, já caiu para 9. Aí desço um pouquinho de 75. O 35 aqui, vamos ver se eu posso eliminar, subir um pouquinho mais de 35. Não. Vou permanecer um aqui. E ficou dessa forma, olha só. Então aqui, cada mangueirinha daquela lá, eu tenho
a mesma pressão, próximo de 10, ó. 10, 10, 10, 10. Se a sua planilha ficou dessa forma, significa que você zerou a perda de carga, que foi o que eu coloquei aqui de zerar, que é o objetivo nosso, zerar a perda de carga. Feito isso daqui, você vai lá no final e aí já vai pegar a relação de material que você vai ter aqui. 11 tubos, ou 65 metros de tubo 75, 6 tubos de 50 e 4 de 35. Então significa dizer que o que eu estou fazendo aqui, descendo com esse tubo, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui 11 tubos. Tubos DN 75, PN 40, que é essa parte maior aqui. O tubo intermediário serão 6 tubos de 50, 6 tubos de 50 e 4 tubos do 35 milímetros. Aqui, conforme você vê aí, 35 milímetros, 4 tubos. Prefiro colocar tubos. Em metragem, normalmente, o montador é difícil ficar batendo treino lá, para ele é mais fácil entender por essa quantidade. Então, essa primeira rede aqui, ó, gente, que eu demarquei daqui até aqui, vai ter essa composição que vai ser montada lá, com a mesma pressão de 10 MCA em todas as linhas, a cada 3 metros de mangueira de gotejador. E assim por diante. Eu posso, cada ramal desse, eu posso colocar um nome. Aqui no caso, eu tenho o ramal 1. Eu posso clicar com o direito do mouse aqui, mover ou copiar, clicar em ramal 1, criar uma cópia. Aí eu vou aqui e vou colocar, renomear, ramal 2, por exemplo. Vou colocar aqui ramal 1. Agora meu ramal 2, que eu vou começar a trabalhar agora no próximo ramal, que vai ser aqui no setor, por exemplo, esse próximo setor. Ou seria aqui nesse setor aqui. E assim por diante. E isso é bacana porque você já vai deixando registrado isso daqui, que é no que a gente chama de memorial descritivo, que fica salvo na pastinha de cada cliente que você vai salvando aqui, ok? Então essa é a aula de hoje, que é calcular ramal. O objetivo nosso está cumprido, que é calcular a linha ramal, chamada de telescópica, visando o que chamamos de zerar a perda de carga, ou seja, ter a mesma pressão, repetindo, do começo até o final. Se você tiver dúvidas sobre essa aula, vá em comentários aí mesmo no YouTube, coloque sua dúvida, tá? Que eu vou posteriormente responder a essa dúvida sua. Ok, pessoal? Então essa é uma aula complemento. A próxima aula nós vamos falar sobre hidráulica de bomba, como calcular essa motobomba, utilizando o mesmo princípio que nós fizemos partindo daqui até chegar aqui na casa de bombeamento. Tá? Vou deixar salvo isso daqui. E esse é o nosso vídeo de hoje. Essa é uma aula, a nossa segunda aula de reforço. Eu espero que você acompanhe. Não esqueça que você tem um prazo até dia 15 para concluir o projeto, para que você possa me entregar, passar por uma aprovação, para que você possa receber a certificação e, enfim, você está fazendo projetos de irrigação por aspersão ou por gotejamento. Até a próxima aula e um grande abraço. Até mais.